Gangue da Bola. Esta semana é a semana de entrevista aqui no Gangue da Bola e mais uma vez entrevista. Aliás, eu penso que é a primeira entrevista a solo, porque a última com o Francisco Gatão foi tocada a quatro mãos. Esta é a primeira que eu faço a solo, já desde a era em que começámos então a publicar os nossos vídeos com os nossos entrevistados e com os temas que vamos tendo no Gangue da Bola. E hoje regressamos um bocadinho também àquilo que inicialmente fazíamos e que vamos continuar a fazer, obviamente, até porque há muitos dos nossos colaboradores que ainda não foram entrevistados. E hoje falamos com o Manuel Grosa, mais um alentejano, ele que também está ligado ao futebol e ao futsal em particular há muitos anos, também um velho conhecido meu dos tempos de Campo Maior e que por lá fez um bom trabalho. No que ao futsal diz respeito, eu posso afiançar isso. A partir daí não posso afiançar nada, porque não conheço propriamente os passos que ele deu, pelo menos in loco, dos passos que ele deu em termos daquilo que é o futsal e o futebol. Sei que a nível do distrito de Porto Alegre, neste momento é também selecionador nacional e espero não me enganar das seleções, selecionador distrital, nacional, lá chegará. distrital de camadas jovens, sub-15 e sub-17, certo? Sub-17 masculino e feminino e sub-15 masculino. Muito bem. Manuel, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ouvir, nas redes sociais ou nas rádios que passam o nosso programa. Eu começo, e vou começar como sempre, a pedir ao Manuel Grosa que se apresente, para que aqueles que estão a ouvir saibam quem é o Manuel Grosa, de uma forma sucinta, aquelas coisas habituais. Idade, de onde és, qual foi o teu percurso e principalmente de onde nasceu esta ligação aos desportos com bola e em particular ao futsal e ao futebol. Ora, olá Pedro, olá a todos que nos estão a ver ou ouvir. Bem, eu já tenho meio século, digamos. Meio século, exatamente, meio século. Meio século e as histórias são muitas. O meu nome é Manuel Grosa, tenho 53 anos, sou natural de Sousel, residi sempre por aqui, por esta zona, agora estou no Conselho, no Cano, desde que casei. Entretanto, de uma maneira muito sucinta, o porquê do desporto, nomeadamente o futebol e o futsal, inicialmente o futebol, como todos, não é? Sou de uma geração, nem sequer havia futsal, começou a haver depois os torneios de verão. Futebol de 5, era futebol de 5, não era? Futebol de 5, exato. Mas eu tive uma forte, como é que é de explicar, uma forte necessidade de me ligar ao desporto, nomeadamente o futebol inicialmente, o futsal depois. O futebol salão, antes do futsal. Porquê? O meu pai queria que eu seguisse uma determinada área em termos escolares e não aí colidimos em ideias e eu não queria seguir aquilo. Aquilo era algo que já me dizia que eu gostava era desta área desportiva e na altura o que eu queria mesmo era estudar para professor de Educação Física, não aconteceu e daí a ligação. Porquê? Porque sendo treinador, de alguma forma acabamos por ter uma pontinha dessa área do professor de Educação Física, porque um treinador é um bocado de tudo. É um bocadinho de professor, é um bocadinho de pai, é um bocadinho de psicólogo. E esta questão do treino foi por aí, para me sentir realizado, digamos. Era uma falha na minha vida e eu tinha que a preencher, apesar de não viver profissionalmente da área do treino, tinha que a preencher para me sentir feliz. E cá estou, nesses anos todos de futebol e de futsal. Mais futsal, mas muito futebol também. Mas o Manuel Grosa foi jogador ou não?
Cheguei a ser a nível distrital, só. Ainda tive uma experiência para ir para o Nacional, em Alter do Chão, na ADA. Não tinha a qualidade, de verdade, não tinha a qualidade necessária para ir para um Nacional. Bem, só falta dizer que eras guarda-redes. Não, era extremo. Era daqueles da linha, não. Era um jogador de características com velocidade, até com um bom pontapé. Mas pronto, fiz o normal, andar por aqui, a Vizense, Estremoz, a Alter, depois um Inatel ou outro já perto, porque depois aos 26 anos liguei-me muito ao treino também, e então passei a jogar no Inatel, fiz 2 ou 3 Inatéis, que é o que é o Inatel, é amizade, menos compromisso com o treino, e toda a gente toda a gente sabe qual é o verdadeiro espírito do Inatel. E aí comecei, a partir dos 26, 27 anos, comecei a ligar-me mais ao treino. Em 96 até fiz uma formação de futebol salão, e depois, a partir de 2002, é que foi mais esta área do futsal levada um bocadinho a sério. De uma forma amadora, mas muito a sério. Certo, mas quer dizer, andando no futebol, acabar por ir parar ao futsal, eu nas últimas 2 semanas, 3 semanas, falei aqui uma entrevista que eu viste com o Rui Ferreira, teu colega também em termos de selecionador distrital, neste caso de Lisboa, das femininas de sub-17, que me dizia a certa altura que isso o futebol eu não gosto muito. O que é estranho, quem gosta de futebol ou gosta de futsal, quem gosta um bocadinho dos desportos todos, como eu que sou apenas um adepto, acaba por não perceber bem, porque quer dizer, aquilo basicamente, para nós, no nosso ponto de vista, é a mesma coisa. A diferença é que são 5 num e são 11 no outro, mas se calhar, claro que há as suas diferenças e não são o mesmo tipo de desporto. E ainda agora, no outro dia, estava a ouvir uma entrevista de um jogador do Sporting que dizia a mesma coisa, que o futebol não liga muito, que é jogador de futsal, mas que ao futebol não liga muito. No teu caso, há esta ligação ao futebol que depois acaba por divergir para o futsal. Sim, aqui também provavelmente foi porque onde eu moro e o meu concelho, não podemos dizer que seja um concelho com um grande historial de futebol. Concelhos vizinhos como Tinham Fronteira. a Associação Sou Jovem, não era? Havia. De futsal, houve vários de futsal. Agora é a União, antes a Sou Jovem, e ainda antes o Atlético Clube de Sousel, conhecidos por os Azuis. Aqui a questão foi essa mesmo. O campo de futebol, a dada altura, ficou abandonado e era fora da localidade. Começou a existir menos pessoal para se juntar e fazer uma equipa. Nunca houve, digamos que, um verdadeiro associativismo dirigente, porque os dirigentes é que constroem tudo para que haja uma equipa de futebol ou um clube de futebol. E não existindo isso, foi mais fácil aquela questão do futebol salão. Sousel depois também tinha uma questão que era muito conhecida, e ainda hoje é. Tinha um torneio de verão fortíssimo. Ainda hoje tem, muito conhecido. Às 24 horas, não é? Não. 24 horas conhecido aqui era o Delvas e Salvador de Porto Alegre, eram os mais conhecidos. Aqui é mesmo um torneio que dura sensivelmente um mês, que tem 30 anos, tem já, não sei se estamos na 32ª ou 33ª edição, agora com a paragem do Covid não é? Mas era muito forte, e isso depois acabou por ser a alavanca para se constituir uma equipa que é mais fácil do que o futebol, não é? Menos intervenientes, menos custos. E foi por aí. O que é que acontece? Acontece que ganha uma grande paixão. E eu percebo, pessoal, que diz que o futsal, que gosta muito do futsal e que o futebol não lhe diz nada. E ao contrário, um bocadinho do que o Pedro está a dizer, eu percebo, porque não é a mesma coisa. Há muitas diferenças. Por claro. A intensidade, as questões táticas. Aquilo é um desporto que num segundo faz toda a diferença, e nós vemos jogos por um segundo se ganham, por um segundo se perdem, e é um bocado diferente. Depois o específico do treino ser num pavilhão, o futebol ser na rua,
há ali grandes diferenças que depois podem aproximar ou afastar as pessoas. Eu, como isso, gosto mesmo de bola, digamos. Sim, foi mais fácil formar-me na área do futsal, mas agora com isto da pandemia também, olha, fiz uma incursão pelo futebol, estou neste momento, fiz uma pausa, mas fiz a parte teórica e a parte específica do UFAC. Falta-me o estágio, mas tenho mais algum tempo para fazer o estágio. Há coisas que devem ser comuns, cadeiras, vamos lhe chamar assim. Sim. Há algumas que são, mas não há digamos que, passar etapas só porque, por exemplo, estou na psicologia do futebol. Provavelmente, se abordarmos esse tempo, psicologia do futsal não vai ser diferente. Pode haver especificidades, mas não há diferente. Estamos a falar da mente de um atleta, não é? Claro. Da parte psicológica do atleta. Mas não, tem que se fazer tudo. Aliás, na área da psicologia, se calhar é mais fácil falar de psicologia do desporto do que propriamente de psicologia de um desporto em particular. Eles até, a cadeira é psicologia do desporto aplicada ao futebol. Certo. Basicamente é isso. E há essas semelhanças. Depois há outras diferenças, mas eu, olha, agora tive tempo com esta pandemia e fiz o FCC, ainda está a meio, tenho que fazer o dossiê de estágio, que é uma época com um escalão abaixo do futebol 11, que é o FCC. E pronto, olha, gosto mesmo é do treino. Chego à conclusão que adoro é mesmo o treino. Eu já disse a amigos meus que eu já não sei se gosto mais do treino ou se gosto mais do jogo. Já me deparei com esta situação, porque o treino puxa muito por nós. Mas o treino não faz sentido sem ver jogo, não é? Claro que sim. Então, treinar para não jogar, isso não tinha lógica. Eu, pelo menos, penso sim, o jogo, nós temos de estar concentrados no jogo, para ver o que é que o jogo nos dá e o que é que um treinador pode ajudar para, nas adversidades e na parte estratégica do jogo, o que é que pode mudar. E aí é o trabalho da semana que vai aparecer. Mas o grande trabalho é o da semana, porque ao fim de semana aquilo é um bocado o espelho daquilo que se trabalhou durante a semana. Se não trabalhares bem durante a semana, ou tens a sorte, não é? E as coisas fluem no jogo do fim de semana, ou então dá barraca, não é? Ia-te só pedir para teres cuidado aí com as mãos a baterem, que isso faz um bocadinho de ruído aqui na gravação. Estávamos a falar sobre o porquê de repente passares um bocadinho para o futsal e a chegar à conclusão, e depois interrompi-te, que o concelho de Sousel teve sempre um bocadinho mais de apetência para este desporto de pavilhão. Sim, verdade. Inicialmente por isto que eu disse que não havia um campo. Entretanto, sensivelmente em 2007, um grupo de pessoas, liderada até por um colega meu de trabalho, que é o Nuno Cabeça, através da associação Contestável, começou com um peladão, entre aspas, inventado numa zona que era quando havia um evento em Sousel que foi muito conhecido, que era a Expo Caça. Fez Caça inicialmente, depois foi Expo Caça, salvo, mas o primeiro foi Fez Caça. Aquilo tinha uma zona de espetáculo de cavalos. E então aquele terreno, no final em setembro, quando era a Fez Caça, ficava todo, embora lá com umas pegadas, mas ficava ali uma coisa nivelada. E eles pensaram num campo, nasceu em um campo de terra batida, que só teve 1 ano ou 2, e esse que fizeram um sintético. Aí houve uma alavanca, e Sousel teve novamente, sensivelmente, aí 2007, 2008 até 2015, 16, formação e uns 5, 6 anos de séniores. Entretanto, pararam-se com várias situações que vai dar sempre ao mesmo. Ou têm uma estrutura logística para ir buscar jogadores a todo lado e mais algum nas redondezas, e aí conseguem, ou então acabam por não conseguir fazer a maior parte dos escalões. E basicamente foi isso que aconteceu agora, há mais tempo, foi não haver atletas suficientes para fazer, principalmente a vertente de futebol 11, não é? Precisamos em média de 20 atletas por plantel, se tivermos que falar numa média.
E então o futsal foi sempre mais fácil e nunca perdeu as suas origens. As equipas de Sozelos já fizeram pelo menos entre terceira divisão e segunda divisão, não sei, uns 5, 6 nacionais, as camadas jovens igual, porque o processo também de chegar aos nacionais, eu não digo que acaba por ser um pouco mais fácil. Porquê? Porque é que é mais fácil? É um distrito pequeno, logo tem menos equipas a participar. Em média, as nossas camadas jovens não têm mais de 4 a 6 equipas de futsal, que é pouquíssimo. Algumas vezes chegamos à situação muito complicada que é, não havendo 3 equipas, não há campeonato, mas para ir às taças nacionais, o que é que se faz? E acontece muito. O Elétrico e Sozel têm júniores, disputam uma pool à melhor de 3 para ver quem é que vai à taça nacional. Mas isso quer dizer, é bom porque os miúdos vão para uma boa experiência, mas é mau ao mesmo tempo, porque não há uma prova que seja a base para que eles depois deem esse salto a nível nacional. Agora, Sozel sempre... E até para chegarem melhor preparados a essa fase final depois da taça, não é? Claro, porque o andamento das equipas que vão encontrar, normalmente, a Sozel encontra-se sempre, ou a maioria das vezes, com Distrito de Leiria, que é competitivo, Santarém, que é competitivo, Lisboa, que é super competitivo, Setúbal, que é muito competitivo. Essencialmente são estes 4 distritos que Sozel defrontam, as equipas do Concelho de Sozel defrontam. E não é fácil. São distritos com outro andamento, com mais atletas, e depois é difícil, como é óbvio. Não vamos fugir aqui à entrevista que é o Manuel Grosa e saber um bocadinho do percurso em termos daquilo que foram os clubes que representaste. Eu sei do Camoeirense, mas e até noutras, não só no futsal como no futebol. E penso que no futsal agora até é só mesmo como selecionador distrital, não é? Sim, atualmente só estou ligado à Associação de Portugal. Pedro, então, puxando a memória atrás, depois desses clubes que eu disse que representei como jogadora, a minha primeira experiência de treinador foi em 2002, 2003, salvo erro, experiência a sério, no Nacional. Comecei logo pelo Nacional. Porque tinha havido um interregno em Sozel de 2 anos que não houve atividade nenhuma desportiva. E eu aproveitei 2002 para fazer o meu primeiro nível de futsal em Lisboa. Entretanto, um grupo de atletas, que eram aqueles atletas que me acompanhavam nos torneios de verão, foram para uma equipa das Galveias, que estava no Nacional da terceira divisão na altura. Nessa altura estava um dos atuais selecionadores e adjunto do professor Jorge Brás, que é o professor Zé Luís, estava com o Fundão. Foi ele que levou o Fundão à primeira divisão. Eu penso que ele leva da terceira para a segunda e da segunda para a primeira, não tenho a certeza. Mas pronto, nessa altura, a meio da época, há a chamada chicotada, com um treinador que lá estava, e os jogadores, que a maioria do plantel lá estava, conhecia-me dos torneios de verão, que já andavam comigo há muitos anos, propuseram o meu nome. Foi aceito, foi uma experiência engraçada. Depois tivemos, no fim, um problema que foi conquistar no campo a manutenção, mas na secretaria, uma situação que não tinha nada a ver connosco. Passámos de possível manutenção para a descida, porque foi um jogo, penso que foi um jogo em que não pagaram uma multa a tempo e a horas, houve um recurso de uma terceira equipa, deram-lhe razão, e o que é que acontece? Passaram a ter mais um ponto que nós, e nós descemos. Essa foi uma experiência muito boa, foi a primeira experiência a nível nacional. Na altura era uma terceira divisão, fazíamos muitos quilómetros, só para o Pedro ter uma ideia, uma equipa do Alentejo. Fomos jogar a Viseu, fomos jogar a Ovar, as coisas agora estão um pouco mais fáceis, pelo menos numa primeira fase, e concordo mais, que estejam mais regionais, ou pelo menos mais próximas. Depois disso, também, porque isto é assim, nós treinadores às vezes também temos
o melhor veículo para nos catapultar e para os mais diversos patamares e clubes os atletas que tu treinas. E então, mais uma vez, vou para a Avis. Entretanto, com a Avis tinha futsal, também tinha saído de um período futeboloso que tinham e tiveram no Nacional, e houve ali um grande investimento dos avisenses, ali mais ou menos em 2004, 2005, 2006, por aí. Estive em Avis. Em Avis não terminei porque, mais uma vez, atletas tinham estado comigo nas Galveias, mas eram da Ponte Souro. Meu nome para a Aldeia Velha, que também estava no Nacional. Pronto. Foi um bocado por aí. Entretanto, também faço mais uma época em Sousal e fomos campeões, em 2004, 2005. E o projeto, que aí é que começa, digamos que, a ter mais o Manuel Grosa numa época, porque era muito chamado a meio das épocas aqui, para já não havia muitos treinadores, nem com formação, nem sem formação. E então, na época 2006, um atleta que é agora, digamos, um dos homens mais fortes do elétrico, que é o professor Francisco Aragonês, era o meu atleta na Aldeia Velha, e disse-me: Mr. Manuel, não firme com ninguém, Alter vai ter futsal e nós vamos falar consigo. E assim foi. A época 2006, 2007, vou para Alter. Tínhamos como grande concorrente o Elétrico e uma forte equipa. Parte da equipa era aquela do Nacional que tinha estado comigo. O que é certo é que ganhámos tudo nessa época. Campeonato, taça e supertaça. Um bom plantel. O ano seguinte, Nacional, pronto, foi difícil, descemos, porque ali em 2006, 2007 o futsal já foi mais a sério, já se notava, já foi aí, penso que foi a partir mais ou menos dessa altura que se notou as grandes diferenças do interior para o resto. Acho que é sensivelmente nessa altura que começamos a ver as grandes diferenças de dificuldade de atletas com formação, atletas que tivessem disponibilidade, porque é preciso muita disponibilidade para os nacionais. E nós descemos. Mais uma vez o meu nome, e aí é quando aparece o Cameirense, um atleta meu, o Luís Cordeiro, que vivia em Alter, mas trabalhava em Cabo Maior. Falaram que iam arrancar com a secção de futsal, e então aparece o Manuel Grosa em 2008 em Cabo Maior. No primeiro ano não foi fácil, ficámos em quarto lugar, embora eu sentisse que a equipa melhorou ao longo da prova, mas tínhamos equipas. Em Porto Alegre havia uma equipa muito forte, a Sousal tinha uma equipa muito forte. Não foi nesse ano, foi no ano a seguir. Acontece que, talvez por eu me entregar muito aos projetos e de uma forma de corpo e alma, em 2010 passa a acumular treinador com diretor-geral, a convite do Nuno Travassos, que queria elaborar ali um trabalho de fundo no Cameirense. Digamos que queria elaborar um trabalho de fundo com as modalidades todas ali, com uma organização que até então não estava mal feita, mas estava um bocado... tinha uma pessoa com canolice a organizar o basquete, uma pessoa com canolice a organizar a natação, e aí ele quis organizar aquilo de uma outra forma, com uma estrutura à Delta, digamos, com uma estrutura forte, com um trabalho de planeamento muito longe daquilo que se trabalha aqui, na altura, como se trabalhava no Cameirense naquela altura, e agora deve continuar a trabalhar, é muito próximo daquilo que é um clube profissional. Ali é tudo muito certinho, direitinho, com tempo, e cada macaco no seu galho, e as pecinhas todas encaixadas para a máquina andar. Exato. Depois, ainda tive uma experiência antes de vir embora de Camaioa com o futsal feminino, na época 12-13, e a época de 13-14 foi a última época de Cameirense. Daí para cá,
Mas Depois, foram campeões. fomos ainda mais uma vez, aliás, o Cameirense tem, embora não tivesse muitas épocas de futsal, ficou com 3 supertaças consecutivas, que era recordista, 3 supertaças consecutivas de futsal, 2 taças e 2 campeonatos. Ali, Nunca talvez, nunca chegaram a participar no Nacional. não. Houve ali ainda uma época que estivemos muito próximos, mas o Cameirense, como tem um nome a defender, e eu alertando para aquilo que seria a dificuldade do Nacional, porque eu sabia o que é que me acontecia nas outras equipas e o que acontece com todas as que lá vão, excepto o Elétrico, foi uma equipa que conseguiu, com uma geração, estar muitos anos nos nacionais. Ali a única hipótese era ir buscar jogadores espanhóis, porque temos ali Badajoz ao lado, com uma formação muito à frente, só com um plantel de jogadores espanhóis ficava caro não só aquilo que pudesse ser o custo do jogador, senão também a transferência. Eu não sei se ainda é assim, Pedro, porque esta questão de ser diretor e coordenador agora já não desempenho há algum tempo, mas um jogador, para ter uma ideia, a transferência de um jogador espanhol para ser inscrito em Portugal, em média eram 1.400 euros. É muito dinheiro. Se fossem buscar 5, 6 jogadores, que seria essa, 5 jogadores, era um bocado de dinheiro para investir, e então nunca chegámos a ir. Não. Para terminar, pronto, porque já estamos perto do ano de 2021, talvez pelo trabalho coordenativo que tive em Camaior, fui convidado, em Sozel já existia a União Desportiva do Concelho de Sozel, formada em 2014, e eu chego em 2015 para coordenar, e aí tinha as duas vertentes, o futebol e o futsal. Chegou, na época 15-16, a receber o prémio da Associação de Porto Alegre com um clube com o maior número de atletas. Ou seja, ainda houve ali uma altura que, salvo ver, foi um ano com 214 atletas, que é muito, entre futebol e futebol. Estamos a falar da União Desportiva. Da União Desportiva, do Concelho de Sozel, entre futebol e futsal, chegou a ter 214 atletas. Salvo ver, quem foi esse número. Não fizeram também uma caderneta de cromos? Por acaso, ainda esteve em cima da mesa, porque em Campo Maior eu tinha estado com essa situação dos cromos, e tinha sido um êxito, os cromos. E o Elétrico foi o primeiro a fazer até no distrito. E o Elétrico também. Pronto, eu estive ligado à União até 2018. Em 2018 parei. Tive o convite do Alter em pandemia e pronto, cá estou. Mas já estou desde 2017, estou ligado à Associação de Porto Alegre, basicamente. E neste caso ao futsal e às seleções distritais. E ao futsal feminino, que, segundo sei, tem tido um acréscimo, digamos assim, um sucesso crescente, o futsal feminino, certo? No distrito. Sim, verdade seja dita que aqui a Associação de Porto Alegre tem feito muito por esse crescimento. Estamos num distrito que sabemos qual é, a nível de recursos. O que é certo é que a Associação de Porto Alegre tem procurado, junto dos clubes e essencialmente junto das escolas e das autarquias, dinamizar a ideia do Sou Jogadora, que penso que é esse o nome, que Sou Jogadora. Mas essa ideia, que por acaso até já falámos dela aqui, mesmo sem o Manuel estar presente, o Camané já a mencionou numa outra entrevista, numa outra conversa que tivemos com o Rui Ferreira, é uma coisa que vem da Federação para as associações distritais, ou foi mesmo uma coisa que nasceu na Associação de Futebol de Porto Alegre? Não, inicialmente, para aquilo que eu sei, a Federação está a sensibilizar as associações para, inclusivamente, não domino, mas sei que aquilo que é necessário para inscrever uma jogadora e as equipas femininas nada tem a ver com o masculino. Há ali uns benefícios, claro, para que se possa, digamos que, dinamizar e de alguma forma chamar clubes e jogadoras para o futebol e para o futsal.
E aquilo que acontece de diferente para algumas associações, há algumas a trabalhar bem, outras talvez as associações de maior densidade populacional, certo, não têm tanto a necessidade, provavelmente. Se fizessem um trabalho de terreno, em vez de ter 100 atletas, provavelmente tinham 200. Aquilo que se nota de Porto Alegre é que, do nada, aparentemente uma localidade não tem uma jogadora, ou tem uma jogadora ou duas, e com o trabalho da associação estão a aparecer 10, 15 atletas, diria por conselho ou assim. e estão a ser aproveitadas? Estão. Já Às vezes estão. elas até podem aparecer, mas se não houver clubes que as recebam. Mas há uma situação, Pedro, que é elas podem integrar os plantéis masculinos até aos sub-17. Porquê? Porque essa é mais uma benesse e tem alguma lógica, que é as meninas podem sempre de um escalão acima jogar no escalão abaixo. Imaginemos uma menina dos iniciados pode jogar no escalão infantil, uma menina dos juvenis pode jogar nesse escalão e no escalão iniciado. Isso também é uma forma de poder chamar mais miúdas para o futebol e para o futsal. Aquilo que acontece, porque o distrito tem a dimensão que tem, é algumas, estamos a falar de umas 10, 15 mil. Só um bocadinho que acho que ficaste sem som. Mas pronto, ficámos sem som. Estávamos na parte do algumas. Algumas meninas fazem as duas seleções, futebol e futsal. Ou seja, elas agora, para quem nos ouve entender, elas andam a ser preparadas para um torneio zonal de sub-16 que vai acontecer em dezembro, antes do Natal. E já andam a treinar. Logo que termina esse zonal, começamos nós, futsal, a treinar parte dessas miúdas. Nós levamos 12 miúdas, talvez 7 ou 8 fazem as duas seleções. E depois fazem, inicialmente, uma primeira fase, fazem o futebol, e depois em janeiro começamos a preparar o Interassociações sub-17 feminino, futsal. Muito bem. E tem crescido, ou seja, para aquilo que o Pedro me estava a perguntar, tem crescido de uma maneira exponencial para aquilo que é a dimensão do nosso distrito, o aparecimento de jogadoras, seja de futebol, seja de futsal. Ainda bem. O Manuel Grosa, também tem filhos? Também são desportistas ou não? Sim. O mais novo é mais. Os outros eram mais dançarinos, a Inês e o Miguel eram mais das danças. Para jogar a bola também é preciso ritmo. Claro. Mas o Tomé é aquele que é o mais novinho, tem 13 anos. O Tomé é aquele que é mais parecido comigo nessa área da bola e de treinar e de jogar com paixão. Pronto, não é uma criança, e jamais eu faria isso, não fiz isso com o Miguel, também não fazia com o Tomé. É uma criança que já jogou futsal dos 4 anos até aos 11, e agora tem 13, há 2 anos que está no futebol. Quis mudar pelas amizades e por experimentar, e então eu dei-lhe essa oportunidade. Então vais jogar onde fores mais feliz, e agora está no Atlético Clube Fronteirense. Onde está o pai também? Onde está o pai, porque eu aproveitei, sigo o filho, e como vou ter que fazer o estágio do UFAC, junta-se o útil ao agradável. Basicamente é isso. A treinar as camadas jovens. Sim, eu sou adjunto de um treinador muito conhecido do nosso distrito, que é o Nuno Abegão, dos iniciados do Atlético Clube Fronteirense, e pronto, é a minha primeira experiência como treinador de futebol, e logo como adjunto de um grande treinador, por isso está a ser uma época muito, muito boa e de aprendizagem. E o treinador também é desportista? O treinador, o Nuno? Não, o treinador Manuel Grosa. Às vezes há aqueles treinadores que gostam muito de mandar os outros correr, mas não correm nada.
Mas, Pedro, eu até poder sempre pratiquei muito desporto, não só jogar a futebol, a parte do atletismo nunca gostei muito, mas bicicleta, e sempre de alguma forma pratiquei desporto de ginásio, não para ganhar grandes volumes, só que talvez por a minha geração ter jogado em peladões sem algumas condições, eu tenho um problema que se vê muito. Voltamos à questão do futebol de rua e da falta que ele faz. Só que eu tenho as minhas cartilagens das ancas todas destruídas. Ou seja, tudo o que seja desportos que tenham a ver com o movimento da anca, já não consigo. Agora acompanho mais do que faço. Faço mínimos, coisas mínimas. Pronto, menos mal. 6 e coisas do género. O que é que preocupa hoje em dia nos desportos futebolísticos, futsal e futebol? Quais são as principais preocupações quando se estão a tentar formar jovens, não só desportivamente, mas para a vida, perante aquilo que nos é apresentado pela sociedade e pelo desporto profissional? Às vezes grandes voos, isso às vezes torna-se um problema na formação dos jovens dentro da área do futebol? Sim, eu penso, o futebol acho que aí é pior que o futsal. E porquê é que é pior que o futsal? Porque muitas vezes, muitos pais, e continuamos a falar isto ano após ano, pensam que têm Cristianos ou Messi. Isto é os nomes que... Ainda agora, há coisa de uma semana, tive aqui notícias através do Facebook de um jogo aqui dos jovens, não sei qual era o escalão, do União de Montemor, em que acho que aquilo houve até violência física de pais dentro do campo em jogos de miúdos, quer dizer. E o futsal não é tanto porque a dimensão da modalidade e a dimensão daquilo que é, em termos económicos, um jogador de futsal não se assemelha ao futebol. E eu penso que há pais, mesmo que não o digam, que olham para os filhos e pensam que têm ali o Euromilhões deles no futebol. E isso é muito complicado de gerir. Um clube que consiga, que acho que é este o segredo, e existem clubes em Portugal a trabalhar assim, ser de futebol e de futsal, não é a generalidade, são muito poucos, é pena, que é, primeiro, o clube saber o que é que quer fazer. Se é um clube formador, o que é que faz a essa formação, se é para alimentar... Voltando um bocadinho atrás, e porque conhecemos os dois, é assim um bocadinho o que o Camões decidiu fazer, não é? Sim, ou seja, fazer formação com uma forte ação social e virada para aquilo que é os valores de um ser humano, e ou seja, o que me transmite, e eu acompanhei e já transmiti pela minha passagem em Camaior, é, acima de tudo, crescerem felizes com o mesmo tipo de oportunidades de jogo, ou seja, quero eu dizer com isto que havia um controle, entre aspas, que os meninos tinham que jogar todos, não era ao mesmo tempo, isso é impossível, não é? Até porque é muito bonito nós falarmos, os meninos têm que jogar o tempo todo, mas se tivermos que ganhar um jogo, e se tivermos um ponta de lança ou um número 10 que faça a diferença, não vamos ser hipócritas e estes meninos têm que jogar mais. Outra coisa é meninos que se levantam às 6 ou 7 da manhã, apanham chuva e não jogam um minuto. Isso é que é grave. Isso acontece. Isso continua a acontecer. E aqui, mas para não cortar muito o meu raciocínio, eu penso que o essencial e que marca a diferença é uma direção que consiga transmitir aos pais, porque não podem entrar em rota de colisão com os pais. Os pais, cada pai pensa de uma maneira diferente. Depois, cada pai tem uma vivência de familiar, profissional diferente. E se o clube segue uma linha orientadora de é como eu quero, assim, só perante estas regras. Não, eu acho que o segredo do clube é ter linhas orientadoras e trazer os pais a essas linhas orientadoras. E isso passa muito por uma comunicação, um diálogo muito forte. E há clubes que o conseguem fazer.
Se essa parte estiver, entre aspas, dominada, é mais fácil depois a outra parte do atleta, menino ou menina, no jogo, o seu crescimento de uma forma mais saudável e por sua vez, porque sabemos que eles não vão viver do futebol nem do futsal, crescerem com aqueles valores que nós sabemos, da partilha, do compromisso, da responsabilidade. O que se está a assistir hoje em dia é que há um atropelo de todos estes valores, parece que foram todos atropelados e já não valem nada, e para ganhar um jogo ou para fazer uma excelente época vale tudo e mais alguma coisa. E isso é que me preocupa. Preocupa-me o clube não estar estruturado e que os treinadores fazem o que querem e por vezes até têm uma espécie de uma quinta dentro do próprio clube, que aquele escalão é o meu e até parece que não é do clube. Isso é mau, não é? Porque se o treinador vai-se embora e o clube pode sofrer com essa situação do treinador dominar, mas essencialmente eu acho que é mesmo a nossa sociedade que está muito diferente e difícil, porque nós vemos como está, o que é difícil ser um agente da autoridade, o que é difícil ser professor, e isto depois transporta-nos para o que é difícil ser treinador e de ajudar, essencialmente, a que os miúdos cresçam no futebol ou no futsal, levando as etapas da forma que elas têm que ser. Não é um miúdo Benjamin estar-lhes a pedir situações técnico-táticas. O que é que eu quero dizer com isto? Para quem nos ouve. Um miúdo Benjamin tem que jogar a bola e perceber que o objetivo do jogo é golo. Não tem que perceber nada de se vai jogar, se é defesa, se a bola está no lado contrário, vai ter que puxar ou não. Não tem nada a fazer com isso. E vê-se logo nas bases treinadores a fazerem estas atrocidades às crianças. Acontece muito isso e acho que esse é um problema. Por um lado, como é que os pais entram na vida do clube e devem entrar, como é que entram, e depois como é que nós temos estruturado o nosso clube com que princípios e com que treinadores para que tenhamos um clube exemplar. E basicamente é isso. Não é fácil. Também há alguma falta de formação no que diz respeito. O treinador, quando se torna treinador, muitas vezes pensa só no treino que vai treinar uma equipa séria, seja ela distrital, seja ela de um campeonato nacional. Nunca pensa que a sua carreira pode passar por treinar e ensinar jovens a jogar a bola. Sim, olha, o Pedro agora tocou aí numa situação que a mim me levou logo para uma meia dúzia de meses atrás, que foi quando eu fiz o UFAC, treinadores que estavam ex-jogadores e de referência aqui do distrito, e um dos temas era que eles não percebiam a obrigatoriedade de nós agora fazermos o estágio abaixo do futebol 11. Ou seja, para o Pedro ter uma ideia, o referencial agora só podemos fazer em petits, traquinas, benjamins ou infantis. Não podemos fazer... Sim, futebol 11, isto é, futebol sénior. No futebol, não, e mesmo iniciados, que já é futebol 11, não podemos fazer lá o estágio. Não, digamos que é uma nova orientação da Federação Portuguesa de Futebol. E eu ouvi muitos treinadores a dizer que jamais iam ser treinadores de miúdos e que não percebiam esta situação, porque não iam ter paciência para aturar os miúdos, nem os pais. Mas, sabe, Pedro, eu agora vejo 2 ou 3 desses treinadores estão rendidos ao treino das crianças, porque os treinos das crianças também é um treino muito apelativo. É aquele tipo de treino que nós vemos a evolução de semana para semana de uma criança. E eu agora vejo estes meus colegas a ficarem rendidos. Uhum. E como eles são treinadores que tiveram um passado, tiveram uma vivência futebolística muito grande, são eles também que têm que estar na formação. E ainda bem que eles mudaram de opinião.
Eu ainda há poucas horas vi uma publicação de um atleta que é o Tigre, que foi muito conhecido. Ele fez dupla de central com o Rolando nas camadas jovens do Cameirense, e ele dizia isso mesmo. Não percebia porque é que havia colegas que colocavam resultados de benjamins e de traquinas como se fossem resultados da primeira divisão e ganhar a todo o custo, e que ele e a equipa dele não ligam nada a isso, ligam sim à felicidade das crianças e estão ali para os ver crescer, para os ensinar, para os orientar. E quem nos dera que muitos treinadores tivessem este pensamento do Tigre. Estou a falar no Tigre porque foi a última pessoa que abordou este tema, e pessoas destas é que nós precisamos do futebol. E as bases do futebolista, que devem ser também a humildade, a capacidade de se relacionar com os outros, o fair play, também vêm daí. É impossível termos um grande jogador se ele não teve bons treinadores quando era jovem. Era jovem, sem dúvida, sem dúvida. Eu tento, e por acaso no Nabegão, de quem sou adjunto, tentamos. Há sempre aquela questão de uma arbitragem ou outra que se gosta menos, mas há uma coisa que nós fazemos sempre, é não reagir à bancada. Os nossos miúdos estão proibidos de reagir à bancada. Mesmo uma derrota, despedir sempre do adversário, respeitar o adversário, não responder ao árbitro. E isto são coisas que parecem básicas, é isto que nós podemos cultivar neles com 13 anos, porque se nós não cultivarmos agora com esta idade este respeito pelo jogo e pelos intervenientes do jogo, então quando é que nós vamos ensinar isto? É com 17 anos? Aí já é tarde. Já para não dizer que esse autocontrole de não responder a um árbitro pode ser depois utilizado noutras coisas da vida. De não responder em determinadas situações também de cabeça quente e... Não. Pedro, nós vemos isto da rede social, nomeadamente o Facebook, faz impressão. As pessoas às vezes estão atrás de um teclado, mandam o que lhe apetece e nem refletem o que é que disseram, quem é que estão a atingir, quem é que viu, nem se apercebem da bomba que têm nas mãos. E nós somos assim, nós estamos ali com uma série de crianças à nossa frente e temos que pensar, é que nós temos, esta é outra questão do treinador. O treinador não pode, ou não deve, na maioria das vezes, estar a pensar nele e como é que quer que o jogo seja para ele. Ele tem que pensar nas crianças. Como é que é o jogo para as crianças? Claro. Essa é que é a grande questão. E os treinadores esquecem-se muitas vezes que eu costumo dizer, o mais importante do jogo para mim é o jogador e a bola. Depois vem o resto, vem os árbitros, vem os treinadores, é a assistência. O mais importante, se nos concentrarmos, o importante do jogo é o jogador e a bola. E é aí que temos que estar concentrados. Muito bem. Manuel Grosa, muito obrigado. Acho que conversámos aqui um bocadinho de quase tudo. A continuação de um bom trabalho e se não for antes, cá nos encontramos em janeiro, porque vão haver grandes decisões em janeiro e com a nossa seleção primeiro do masculino e depois em março com a nossa seleção feminina. Sim, vamos ter mais, vamos ter os interassões, há aí uma série. Eu agora estava a falar do campeonato, do campeonato da Europa. Eu percebi do ZA, do topo da hierarquia. Exatamente. Mas vamos conversando, obviamente, e tudo aquilo que seja relevante vamos destacando, ou tentando pelo menos destacar aqui no Gangue da Bola. Muito obrigado e até à próxima. Pedro, muito obrigado, foi um prazer, é sempre um prazer estar com o Pedro e falarmos disto que nos une, a mim enquanto interveniente do jogo e o Pedro com essa veia de jornalista. Muito pouco. Não. Sou adepto desta coisa. É um adepto, mas com uma grande carga profissional naquilo que faz e uma grande paixão acima de tudo. E tudo o que se faz com paixão normalmente é bem feito. É bem feito quando se faz com paixão. Muito obrigado. Muito bem, fiquem bem então e voltamos para a semana.